Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos sobre ética que você precisa conhecer. Essa obra aqui, 50 ideias de ética que você precisa conhecer. Do Ben Dupré, editora Planeta. Questões éticas como agir, quais são as nossas responsabilidades com os outros e a diferença entre o certo e o errado, vêm sendo discutidas por filósofos de todo o mundo e formaram as bases de governos, de culturas e religiões ao longo dos séculos. Em 50 ideias de ética que você precisa conhecer, o professor Ben Dupré explica os princípios dessa disciplina e sua relevância no dia a dia em capítulos concisos e fáceis de ler. Aqui você aprenderá como nossas escolhas individuais afetam tanto a nossa vida quanto daqueles ao nosso redor. A visão de mundo, as crenças religiosas e os comportamentos que nos guiam são muito importantes. Por meio de uma narrativa leve que você descobrirá o que os grandes pensadores como Platão, Aristóteles, Kant, Stuart Mill e Nietzsche disseram sobre a melhor maneira de viver. Ao explicar ideias complexas em um texto claro e objetivo, este livro mostra como a ética pode ser utilizada para se pensar questões atuais, incluindo os direitos de animais, o terrorismo e a pena de morte, por meio de conceitos filosóficos essenciais. Prepare-se para entrar no labirinto moral e balançar a sua consciência no processo. Você encontrará conceitos como corrupção, tolerância, guerra, pena de morte, direitos dos animais, livre-arbítrio, drogas, certo e errado, pobreza, relativismo, censura. Tudo nessa obra aqui. Qual é a diferença entre o certo e o errado? Quais são os princípios que devem guiar o nosso comportamento? Por quais valores devemos viver? No fim, quais são o propósito e o significado da vida? Essas são questões difíceis, embora possamos achar que já temos algumas respostas. No entanto, um estudo mais profundo mostra que não são nada simples. Por exemplo, se um assassino mata uma pessoa, o que é errado? O que é errado, é considerado errado? É correto que o Estado utilize a pena de morte para punir um prisioneiro? Ou até mesmo que soldados matem seus inimigos em uma guerra? Perguntas sobre o que devemos fazer e ser são fundamentais para a natureza humana. Não à toa, elas assombraram grandes filósofos desde a antiguidade até os dias atuais, cujos insights sobre as indagações éticas mais importantes são exploradas nesta obra. Suas ideias desafiam não só a forma como pensamos, mas também como agimos, que em última instância é o que importa. Por isso, 50 ideias de ética que você precisa conhecer oferece não só uma entrada para algumas das principais correntes filosóficas, mas também uma jornada intrigante pela sua consciência. O Ben Dupré é um autor, editor e pesquisador formado pela Universidade de Oxford, com livros publicados em 15 países. Trabalhou durante 20 anos para editoras como o Guinness, Oxford University Press, onde publicou uma ampla lista de obras de referência, também autor do livro 50 ideias de filosofia que você precisa conhecer. Atualmente Dupré vive em Oxford com sua família. Outras obras dessa coleção aqui: astronomia, economia, filosofia, física quântica, história do mundo, matemática, psicologia, química e 50 grandes ideias. Eu tenho algumas delas, né? Eu tenho de filosofia, tenho da história do mundo, tenho da economia, da matemática não sei se eu tenho das grandes ideias, da psicologia também não tenho. Então tá faltando para mim da astronomia, da física quântica, acho que da matemática e da química. São as que faltam aí para mim completar essa coleção das 50 ideias, muito interessante. Então vamos à introdução. A ética tem a ver com certo e errado, sobre o que devemos ou não devemos fazer, quais são os princípios que devem guiar nosso comportamento, por quais valores devemos viver, no fim, quais são o propósito e o significado da vida. Essas são perguntas difíceis, embora possamos achar que já temos algumas respostas. Todos nós sabemos que é errado matar, ou não. Assassinos matam outras pessoas, o que é errado. Mas é certo que matemos os assassinos para puni-los? Soldados matam com a bênção do Estado. Mas essa licença faz com que matar em tempo de guerra seja aceitável? E há questões como a eutanásia e o abate generalizado de animais, uma variedade de casos que colocam em dúvida a alegação de que matar é sempre errado. Perguntas sobre o que devemos fazer e ser são fundamentais para a natureza humana. Somos criaturas profundas e essencialmente éticas, portanto, essas questões são tão antigas quanto a própria humanidade. Se viu um pouco mais longe, observou notoriamente Isaac Newton, foi porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. No campo da ética, nossa visão seria muito comprometida sem os insights dos gigantes filosóficos do passado, como Platão, Aristóteles, Kant, Jeremy Bentham, Stuart Mill, bem como de seus sucessores mais recentes. No entanto, nenhum trabalho desses filósofos rivaliza com a Bíblia ou o Alcorão em sua influência sobre o comportamento humano. E no inevitável conflito de valores, a religião e a filosofia chegam muitas vezes a conclusões surpreendentemente diferentes.
Este livro explora algumas das questões éticas mais importantes, levando em conta insights de pensadores religiosos e seculares. Se a ênfase está muito firmada no pensamento ocidental, é um reflexo das restrições de espaço e de minha própria competência. As ideias discutidas são infinitamente envolventes porque desafiam não só a forma como pensamos, mas também a maneira como agimos, pois, em última instância, elas realmente importam. Minha esperança é de que essas ideias revolvam a sua consciência enquanto você lê sobre elas, assim como tem feito comigo no decorrer da escrita. Bem do pré. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Em breve nós falaremos sobre a boa vida em Aristóteles, a ética aristotélica. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.